Minha saudação cristã a todos os nossos ouvintes. É com a imensa satisfação que nós estamos, neste momento, entrando no seu lar, com o único propósito de vos falar acerca da Palavra de Deus. E com a graça de Deus, nessa programação, eu desejo falar um pouco sobre revelação. Nós vamos ler a Escritura como base para a nossa mensagem no livro de São Mateus, no capítulo 16 e o versículo 16 e 17. Mas antes de nós lermos a Escritura, enquanto nossos ouvintes procuram São Mateus, capítulo 16, do versículo 16 a 17, nós vamos ouvir um maravilhoso hino e após o hino estaremos lendo então a Palavra de Deus. Se eu pudesse aqui somente imaginar o esplendor e as glórias que há no além, as ruas de ouro ser, só pela fé também, meu coração começa então a chorar, mas não existe não razão para chorar, por mais que eu sofra, aqui não vou ficar, bem perto está o meu lar, e a qualquer hora promessa Deus me deu de lá chegar. E quando penso aqui no sofrimento, muita gente aqui chorando vai ficar sem desfrutar a paz e o amor profundo. Meu coração começa então a penar, mas não existe não razão para chorar, por mais que eu sofra, aqui não vou ficar, bem perto está o meu lar, e a qualquer hora promessa Deus me deu. São Mateus, capítulo 16, versículo 16 e 17, a Escritura nos diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Que a graça de Deus acrescente sobre nossos ouvintes
as suas bênçãos da escritura que foi lida. Como eu já tinha citado antes, o título de nossa mensagem é Revelação. Eu quero falar sobre a necessidade de ter revelação. Nós vamos começar então falando sobre esse tema tão profundo que hoje tem sido tão esquecido por nossos líderes religiosos. Ao invés deles buscarem a revelação de Deus, eles têm buscado então interpretar as Escrituras. E é por causa das muitas interpretações que há tantas confusões hoje no mundo religioso. E o apóstolo São Pedro, ele disse que a palavra do Senhor, ela não é de particular interpretação. Mas, amados ouvintes, nós sabemos que somente por revelação podemos conhecer a Deus e os seus mistérios. Agora, a revelação, o que é a revelação? A revelação é algo que parte diretamente de Deus para o homem. A revelação é algo que sai do interior de nossas almas, do nosso coração, não algo que é colocado de dentro de fora para dentro, melhor dizendo, mas é algo que sai de dentro para fora. É quando Deus vem e abre aquela porta e acende aquela luz dentro de nossos corações. Então isso é a revelação. Não é por bater cabeça, se ficar ao redor da Bíblia e ali buscando através de estudos, teologias, cursos religiosos e tanto mais. Hoje, o nosso mundo religioso, veja bem, amados ouvintes, o nosso mundo religioso tem buscado entender a palavra de Deus dentro de seminários. E o que o seminário mais faz, o trabalho do seminário realmente é afastar as pessoas de Deus, é introduzir na mente do povo interpretações de homens. Por isso que hoje, quando está tão perto a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós olhamos para o mundo e vemos repleto de caminhos, denominações, interpretações. Você sai em busca da verdade, você sabe que há uma alma dentro de você e que você é o responsável de preparar essa alma para encontrar um dia com Deus, porque um dia todo ser humano se encontrará diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos terão que chegar diante dele e dar conta do que fizemos enquanto habitamos na terra. Mas quando sai em busca dessa preparação para a alma, há uma grande confusão que atormenta esses que estão em busca da verdade, porque há tantas e tantas religiões, tantas e tantas interpretações dos homens, e já não se sabe mais qual é o caminho que conduz à salvação. E a Bíblia nos diz que existem somente dois caminhos, um que conduz à vida eterna e um que conduz à perdição. Agora, se existem somente dois caminhos, então como podemos aceitar milhares e milhares de caminhos apontando o céu? Existem pessoas que dizem que tanto faz pertencer a uma ou outra denominação, porque tanto que fala em Deus, então estará conduzindo ao céu. Isso não é correto. Deus é um só. E se Deus é um só, então a sua palavra é uma só. E se a palavra de Deus é uma só, então a maneira com que Ele faz as coisas é de uma só maneira, não de várias maneiras como o homem tem feito. E Deus não é responsável, amado e precioso ouvinte que me ouve, Deus não é responsável por aquilo que o homem fez. O Senhor Jesus, em sua palavra, no livro de São Mateus capítulo 24, ele disse: passarão os céus e a terra,
mas as minhas palavras não hão de passar. E o apóstolo São Pedro, ele diz que esse céu que nós enxergamos, ou seja, que essas grandezas que nós enxergamos hoje, grandes edifícios, construções feitas pelo homem, todas essas riquezas que estão diante de nossos olhos, disse o apóstolo São Pedro, estão guardados e reservados como tesouros para o fogo que virá. Tudo isso passará, disse a Sagrada Escritura, passará os céus e a terra, tudo passarão, mas disse Jesus, as minhas palavras não hão de passar. Quando passar o céu, quando passar a terra, passará toda a interpretação feita por homem, passará toda a denominação criada por homens, e aqueles que estiverem agarrados nas interpretações humanas passarão junto. Somente permanecerá aquele homem, aquela mulher que agarrou-se na palavra de Deus, que se firmou nas Escrituras, porque esta será a única que permanecerá quando o juízo cair sobre a terra. Por isso, meu ouvinte, a causa de tantas e tantas interpretações, ou melhor, a causa de tantas e tantas placas religiosas, é por causa das interpretações dos homens. É por eles terem esquecido que a Sagrada Escritura diz que a palavra do Senhor não é de particular interpretação. Nós não temos o direito de interpretar a palavra de Deus, mas nós temos uma só coisa a fazer, é obedecê-la, é crer, é seguir como ela está escrita. E se Deus tem que fazer algo, clarear o caminho para nós, é através da revelação divina, a revelação que vem de Deus ao homem, não do homem para o homem, não do seminário para o homem. Então, somente por revelação nós podemos conhecer a Deus e seus mistérios, não por estudos, não por teologias, não por ser sábio, não por ler a Bíblia 10 ou mais vezes, se for possível. Não é isso que faz com que nós tenha a revelação. A revelação é algo que provém de Deus para o homem. Por isso nós temos que chegar diante de Deus. Você sabe que há uma alma dentro de você clamando por salvação, e ela somente será salva se você obter de Deus a revelação da vontade de Deus para você. Você veja aqui que o apóstolo Pedro não aprendeu em seminário, não aprendeu com estudos teológicos, e nem por sua própria sabedoria, que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas veja que a palavra de Deus diz, que Jesus disse, veja, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Não foi a carne e não foi o sangue. Quer dizer, não houve intervenção humana nesta revelação. Veio diretamente de Deus. Pedro não obteve esta revelação por os meios naturais, pelo intelecto, por sua mente, porque a mente humana não pode ouvir, entender os mistérios de Deus. Nunca a mente humana entenderá a vontade de Deus. Quando Deus falou para Moisés, quando Deus prometeu que livraria Israel do Egito, Moisés, sabendo disso, ele pensou que ele livraria Israel através da sua astúcia, através da sua força. E foi necessário Deus tomar a Moisés e levá-lo para o deserto e deixar ali por 40 anos, até que toda a inteligência humana, toda a interpretação humana, todo o intelecto fosse desfeito da mente de Moisés.
Então Deus pôde revelar a ele como que ele livraria Israel do Egito. Por isso, meu ouvinte, que Deus te abençoe. É a minha oração, é o meu desejo, que Deus possa pôr isso dentro do teu coração. Você está vivendo aqui na terra sobre um propósito. Um dia os céus se abrirão, um dia o Senhor Jesus Cristo voltará, e Ele disse que Ele virá buscar um povo especial, um povo zeloso e de boas obras. Mas que povo é este? Um povo coberto pela interpretação humana? Cheio de teologias? Não, meu ouvinte. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve na terra em forma humana, aqueles homens que estavam cheios de interpretações, cheios de teologias, cheios de seminários, não viram Deus naquele homem chamado Jesus. Somente quem pôde ver que Deus estava em carne humana foram homens simples, homens humildes, homens que se sujeitaram para que Deus pudesse revelar em seus corações a sua vontade. Então, amado ouvinte, quando se recebe em sua alma a revelação não vem no intelecto, não vem na mente do homem, mas quando recebe na alma, então você se torna um crente diferente, porque ele não vê por imaginação. Você, quando a revelação vem na alma, você não vê as coisas pela imaginação. Eu penso, eu acho. Não, você vê diferente. Aquilo flui de dentro para fora, da alma. Isso é diferente. Veja que quando Caim e Abel trouxeram a oferta a Deus, você encontra isso no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 4. Eu gostaria que os ouvintes tomassem caneta nesse instante e anotassem todas as escrituras que eu estou citando para que você confira com a sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 11, no seu versículo 4, a Bíblia diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo. Pela fé, pela revelação. Não, Abel não ofereceu o melhor sacrifício para Deus pela sua teologia, meu amigo. Abel não ofereceu para Deus um maior sacrifício porque tinha se assentado e queimado seus neurônios tentando entender a vontade de Deus. Não, pelo contrário, ele simplesmente foi. Vamos dizer, quando Deus pediu que eles oferecessem um sacrifício, eu posso imaginar nesse momento Abel, quem sabe atrás de um arbusto, de uma pedra, ajoelhado ali em sua humildade, em sua simplicidade, e dizendo: Senhor, o que desejas que eu ofereça a Ti? Qual é a sua vontade? O que o Senhor mais se agrada? E naquele instante a revelação fluiu da sua alma, mostrando que o pecado foi o sangue, e que a remissão do pecado de sua mãe somente sucederia através do sangue, porque a sentença do pecado era a morte, e sendo que era a morte, então alguém deveria morrer para que nós fôssemos redimidos. Oh, glórias a Deus! Isso me alegra. Esta revelação fluiu do íntimo da alma de Abel, e ele então correu, por certo, com suas mãos para o ar, alegre e contente, agarrou aquele cordeiro, manietou aquele cordeirinho, levou sobre o seu altar e com a pedra pontiaguda cortou a garganta daquele cordeiro, e o sangue espirrou, o sangue derramou ali, e ele ofereceu para Deus aquele sacrifício. Oh, meu ouvinte, enquanto o sábio Caim, aquele que buscou fazer algo para Deus através da sua imaginação, por certo, Caim pensou: bem, o que eu farei para agradar a Deus? E começou a fluir de sua mente, não de sua alma, mas ele se achou autossuficiente.
Ele pensou bem: eu oferecerei o melhor sacrifício para Deus. Certamente Deus se agradará do meu sacrifício e não do sacrifício de Abel. E buscou as melhores frutas do jardim, as melhores flores que ali existiam, e fez aquele ornamento, fez aquele altar tão belo, com belas frutas, para oferecer para Deus. E Deus virou o rosto para o sacrifício de Caim, porque era algo da sua mente. Mas Deus olhou para o sacrifício de Abel, porque aquilo veio por a divina revelação. Deus, amados ouvintes, irá virar o rosto, tem virado o rosto já, para todas as denominações, com interpretações de homens, com teologias humanas, que têm negado a verdadeira e santa palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que a Santa Ceia deva ser com vinho puro e pão asmo, através de suas interpretações, eles têm criado uma ceia totalmente errada, com sucos de uva, com pão crescido, pão fermentado, sendo que o pão da ceia aponta para o corpo de Jesus, e o fermento aponta para pecado. Se você toma uma ceia com pão fermentado, você está dizendo que o corpo de Jesus tem pecado. Quando a Bíblia, o Senhor Jesus, após a ceia, lavou os pés dos discípulos, em São João capítulo 13, e ele disse: assim como eu fiz, façais vós também. Mas os líderes religiosos, através de suas teologias, suas interpretações humanas, eles dizem: não é necessário que seja feito lava-pés, isso só foi para o tempo dos apóstolos, isso só foi para os dias de Jesus. Oh, meu ouvinte, Hebreus capítulo 13, versículo 8 está escrito: e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amós capítulo 3, versículo 6, a Escritura diz: eu sou o Senhor e não mudo. Deus não é homem humano, carnal, pecador, para mudar seus pensamentos, suas ideias, seus planos. Aquilo que ele fez no passado, ele faz hoje e fará no futuro. Se ele lavou os pés do discípulo e disse: eu faço isso como exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também, então nós devemos fazer como ele ensinou. Mas as teologias humanas têm mudado os princípios bíblicos, têm mudado as maneiras das mulheres se vestir, as maneiras das mulheres atuar, tem mudado o batismo único e verdadeiro, que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 4, as Escrituras nos diz: um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Mas hoje eles têm outros batismos, outros ensinamentos. Mas, meu amado e precioso ouvinte, a palavra de Deus continua sendo a mesma. Efésios capítulo 4, melhor dizendo, capítulo 4, do versículo 4 ao 5, diz: uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Qual é o batismo bíblico? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém diz: mas Jesus disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no livro de São Mateus capítulo 28, versículo 19. Bem, se ele disse isso, eu creio com todo o meu coração, porque está nas Escrituras. Ele disse: ide ensinar todas as nações, fazei discípulo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os apóstolos, por divina revelação, não por interpretações de homens, eles entenderam que Pai não é nome, Filho não é nome, mas que nome do Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Batizai em nome do Pai. Em nome. Qual é o nome? Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu amado e precioso ouvinte, você precisa conhecer a Deus por revelação. Hoje também nós necessitamos da revelação, assim como Pedro necessitou. Jesus disse no livro de São Mateus capítulo 11, versículo 27, eu sou a verdade, Ele é a verdade, aquele verbo foi feito carne. Ele disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas é por revelação. São Mateus capítulo 11, verso 27, São Mateus capítulo 11, verso 25,
A Escritura nos diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Isto é por revelação, meu ouvinte. Satanás odeia a revelação, porque com a revelação as portas do inferno não prevalecerá contra ti, diz a Bíblia. É através desse conhecimento, dessa revelação de Deus, que as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Os ensinamentos de Jesus ofenderam e escandalizaram os religiosos daqueles dias, porque eles consideraram que Jesus era um falso profeta. Hoje, da mesma maneira, este mundo religioso tem considerado a verdadeira palavra como falsa, porque eles olham a palavra de Deus através dos seus intelectos. Eles não entenderam que Jesus ali era o próprio Deus, porque eles analisavam a Jesus através dos seus ensinamentos. Eles analisavam a Jesus através de seus pensamentos humanos. Por isso eles não puderam. Agora, se eles analisassem ao Senhor Jesus através das palavras, eles entenderiam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Hoje, se este mundo religioso pudesse olhar essa mensagem que tem sido pregada através desse rádio e analisá-la pelas Escrituras, eles veriam que esta é a verdade. Mas como eles analisam esta mensagem através dos seus credos, através de suas interpretações, eles dizem que é falsa. Mas, meu ouvinte, que Deus te abençoe, que Deus possa, meu ouvinte, acrescentar essa verdade em teu coração, e você busque a verdadeira revelação de Deus. Então Deus te mostrará a verdade. Não é através de seus pensamentos, é a revelação que flui da alma do homem. Deus vos abençoe, amado ouvinte. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoa, para ele eu entreguei meu coração. Hoje vou dizer a todos como aconteceu. Esse romance lindo entre Jesus e eu.
na manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem